Bom dia! E vamos cantar uma música tão linda aqui. Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, sua voz ecoou, me ensina o caminho, Senhor. Disse Jesus, bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz, a luz do que brilha a vossa luz, a luz do bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito, bem-aventurados sois vós, que estás aflito, bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilha a vossa luz, a luz do mundo, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, que os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, que perdoam. Bem-aventurados sois vós, os que choram. Bom, pessoal, é linda essa música, né? E nós vamos dar continuidade aqui. É o meu reloginho para a gente começar o nosso evangelho. E hoje nós vamos ler aqui um trechinho de Mateus ainda, que fala assim: a lei, a justiça e o reino. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Pois amém vos digo, até que passem o céu e a terra, não passará um iota ou um traço da lei até que tudo se realize. Quem, portanto, violar um desses mínimos mandamentos e dessa maneira ensinar os homens será chamado mínimo do reino dos céus. Quem, porém, praticar e ensinar este será chamado grande no reino dos céus. Por isso vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Inclusive, esse trecho está no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo. E aqui nós estamos no Novo Testamento, falando um pouquinho aqui de Mateus. Pela tradução de Haroldo Dutra, que eu estou trazendo um pouquinho para a gente conhecer. E é legal a gente entender e procurar interpretar todos os ensinamentos do nosso mestre, que cada palavra, né? O anterior falava que vós sois o sal da terra. Nesse ele diz, não vim destruir a lei, mas dar o cumprimento. Por quê? Porque de tempos em tempos foram mandados para o planeta missionários para preparar a chegada do Cristo, para trazer o amor à terra. Porque a chegada do Cristo, que é o Salvador, né, a tradução,
veio para que ele pudesse ensinar com exemplos, né, com sua vida, mostrar o real sentido da vida para nós que vivemos na Terra. No estágio em que o planeta estava e hoje ainda está, de provas e expiações. E é importante a gente procurar entender que Jesus não era do mundo, mas ele veio ao mundo porque ele acreditava e ainda acredita no aprimoramento moral do homem. Ele fez tudo o que ele fez. Ele fez as bem-aventuranças. Essa música que eu estava cantando aqui é um arranjo do grupo de vozes. Então vocês viram eu cantar duas vozes aí, um pouco mais grave, um pouco mais agudo, que é um arranjo que nós temos ali para o grupo de vozes da Alemanha. E eu toquei agora para que pudesse ilustrar o nosso evangelho musical. Eu não tive tempo de mudar ainda, só para o meu tom, né? Mas olha só, Mestre Jesus do alto do monte ensinou, sua voz como um canto ecoou. Me ensina o caminho, Senhor, do reino de paz. E ele fala, não vim destruir a lei, mas dar seguimento. Porque Moisés, se houve necessidade de Moisés trazer a lei do talião, olho por olho, dente por dente, Moisés se sentiu, porque o povo, ainda muito arredio na época, tinha uma necessidade muito grande, ainda, de cuidados, até mesmo de higiene, porque eles viveram no deserto, uma série de coisas. Então Moisés precisou ser rígido. E Jesus veio dizer, não vim destruir a lei, mas dar seguimento a ela. Então, enquanto Moisés ensinou que existia um Deus único, porque naquela época, antes de Moisés, muitos acreditavam em vários deuses, não cultuavam o bezerro de ouro, como tem a história, ele ensinou que existia um Deus único, que nós tínhamos que seguir Deus. E Jesus veio dar o cumprimento, ensinar o amor. E isso é importante quando ele fala, bem-aventurados sois vós, que brilha a vossa luz, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que estáis aflitos, os pacíficos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os que perdoam, os que choram, que brilhe a vossa luz, porque Jesus ele veio dar o amor, ele veio ensinar que não é batendo, ou brigando, ou julgando como aquela passagem, que nem essa passagem que nós dissemos, que uma mulher ia ser apedrejada na época, porque fazia parte da lei. Se você traísse, então a mulher era a pessoa, né, em especial a mulher, que não era muito valorizada naquela época, ela era apedrejada em praça pública. E quando essa mulher chega até Jesus, inclusive, naquela época os escribas fizeram de propósito, os fariseus, porque eles queriam testar Jesus. Jogaram ela perto de Jesus, porque eles sabiam que ela precisava ser punida. E diz, mestre, olha aí a pecadora, que fareis com ela? E ele escrevendo no chão, ninguém sabe ainda direito o que ele escreveu, alguns estudiosos trazem que ele escreveu várias coisas para que todos que estivessem ao seu redor ali, foi trazendo ali algumas lembranças de alguns desses que estavam ali, alguns estudiosos falam, outros não colocam, mas enfim, a sua moralidade era tão grande que ele levanta e diz, atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. E esse foi realmente, todos que estavam ali foram saindo devagarinho, porque nenhum deles tinha capacidade de julgar aquela pessoa. Então, é uma doçura. Então, ele não veio de destruir a lei, ele veio dar cumprimento, falando, então, Bem-aventurados sois vós, os pacíficos.
Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Um lindo dia para todos nós, pessoal.